Cariani, eu quero ir pra parte já de academia mesmo, que ó, o Cariani falou que vai mostrar como é que o pobre pode entrar no shape, hein? Como é que pode? Mas antes, a galera perguntou muito, talvez você já está de saco cheio de falar sobre isso, mas você consegue resumir esse rolo todo que aconteceu? Essa indústria química que você é sócio desde lá atrás. Essa indústria química que eu comprei uma parte. Eu entrei nessa fábrica como funcionário em janeiro de 2001. Caramba, tá. Só que antes de ser funcionário, eu prestei consultoria para ela durante 3, 4 meses. Então, desde 2000, eu estou ali naquela empresa. E em janeiro de 2001, eu entrei como funcionário. Em março de 2008, eu me tornei sócio dela. Tá. Certo? Essa indústria química, ela tem duas filiais. Ela tem uma filial em Diadema e uma filial em Pindamonhangaba. Que nós estamos em fase final ali de término. Tá. A de Diadema tem aproximadamente 7.500 metros. A de Pindamonhangaba tem 16 mil metros. É bem grande. Uhum. Nós fabricamos princípios ativos de medicamentos, produtos químicos para a área automotiva, para a indústria alimentícia e para a indústria de plástico, basicamente. Tá. Só que na categoria de produtos químicos, você tem uma categoria de produtos que ela tem uma série de importâncias na sua vida. Ela é um anestésico, ela é um medicamento, ela é um ingrediente de um alimento, ela é um ingrediente de suplemento, mas ela também pode ser utilizada para fins ilícitos, ela pode ser desviada para outros mercados. Tá. Então, para você comercializar esses produtos, você precisa de uma licença especial dos órgãos fiscalizadores, que é a Polícia Federal, a Polícia Civil e o Ministério do Exército. O Ministério do Exército fiscaliza produtos que podem ser ingredientes de armas. De armas, tá. Armas, munição, entre outros. Tá. Polícia Civil e Polícia Federal basicamente organiza, fiscaliza e controla produtos que podem ser utilizados para a fabricação de entorpecentes. Tá. Da mesma forma que os bancos, o tempo todo, são assediados por golpistas diariamente, tentando tirar dinheiro do banco, o dinheiro, a riqueza da indústria química são esses produtos. Tá. Golpistas tentam o tempo todo dar golpes na empresa, tentando de alguma forma fraudar o processo para desviar produto. E a minha empresa, ela foi vítima de fraude de algumas notas fiscais. Foram, ao longo de 10 anos, 60 notas fiscais que eles conseguiram desviar. Só que foram 72 mil notas fiscais emitidas. Caramba. Então a gente está falando de uma fraude a cada 1.000 vendas. Tá. Por isso que acabou passando. Mas o mais importante, existe uma série de procedimentos que a empresa tem que tomar para controlar e organizar isso, que é lançar no mapa de produtos controlados. Toda vez que eu vendo um produto controlado, eu aviso a Polícia Federal. Tá. Através de um sistema eletrônico informatizado. Todas as vendas que eu realizei, de imediato, eu avisei a Polícia Federal. Tá. Só que nem a Polícia Federal, nem ninguém sabe explicar por que eles não identificaram. Qual é a minha segurança como indústria? Eu vendo para uma empresa, eu comunico à Polícia Federal. Por quê? Porque o sistema funciona o seguinte: eu vendo para a empresa e a empresa que comprou avisa que recebeu. E ela cruza e tá tudo bem. Eu vendi para uma empresa que o cara clonou. Ela não era uma empresa de verdade. Ele tinha acesso a documentos importantes dessa empresa, ele clonou essa empresa e fez de conta ser essa empresa. Só que eu vendi e comuniquei para essa empresa. A empresa de verdade não comunicou, porque ela não recebeu, certo? Tá. O que tinha que acontecer? A Polícia Federal tinha que ser. Não tinha que ter o cruzamento, ia identificar, ia vir até mim e falar assim: olha, você vendeu para a empresa tal, ela não recebeu. Eu vou falar assim, mas tá aqui, ó, a documentação. E aí eles iam conseguir pegar os fraudadores, porque na primeira venda já ia pegar. Só que passou um monte. 10 anos. Caramba, mano. Ninguém consegue entender. Tá. E aí depois de 4 anos, que fazem 4 anos que a gente não sofre nenhum desses golpes, porque a gente...
Igual o banco faz, nós também vamos tomando cada vez mais medidas para ir apertando o cerco, né? Vai criando mecanismos, sistemas, além do da Polícia Federal. Você vai criando sistemas seus internos para evitar que isso aconteça. Tá. Só que eu, como indústria, e todos os meus concorrentes já passaram por isso. Todos, sem exceção, já sofreram golpe. Só que eu sou uma figura pública. É. Aí a mídia ama E cair aí isso matando, tomou né? uma notoriedade absurda. Aham. Absurda diante disso. Mas, Porque eles querem ganhar visualização? cara, Ou porque quer te derrubar por algum motivo? não, eu acho o seguinte, vamos lá. Quando você é uma figura pública, você precisa entender que tudo que acontece contigo é notícia. E a televisão, a internet, a imprensa, a mídia, todo mundo vive de audiência. Aham. E a minha situação como empresário e tudo aquilo que aconteceu gera audiência. Só que o que me deixou muito triste foi a forma com que aquilo foi comunicado. Por exemplo, cara, a minha empresa foi vítima de uma fraude. Cabe à minha empresa e os seus sócios provar que realmente foi uma fraude. Que você não é conivente a isso. Só que você abria os jornais, era PCC, crack, cocaína. Peraí, gente. A minha empresa sofreu um golpe e teve produtos químicos desviados. Não tem uma conversa, um e-mail, um pagamento, nada. 10 anos do meu sigilo bancário, fiscal, telefônico e de e-mail foi quebrado. 10 anos. E o meu telefone é o mesmo há 6 anos. Nada foi encontrado, nem comigo, nem com a minha sócia. Minha sócia tem 72 anos, cara. Nada foi encontrado. Uma conversa, um pagamento, um depósito, absolutamente nada que ligue a gente tanto a esse golpe como qualquer outro tipo de criminoso. Mas a imprensa, da forma com que colocou, foi muito Foi pesado. sensacionalista mesmo, Porque né? dá engajamento. A forma com que você coloca a reportagem é o clique. É o Foi que a a gente chama de polícia que já clickbait. foi direto na tua casa, é isso? Na verdade, a polícia foi cumprir o mandado de busca e apreensão. Por quê? A polícia apresentou o processo para... O processo não, a investigação para a juíza, e a juíza falou assim, olha, não tem absolutamente nada aqui que demonstre o envolvimento da indústria e de seus sócios nisso. Tá. Aí a polícia falou assim, então permita que a gente faça uma busca e apreensão nas empresas, na casa dos sócios, para encontrar algo. Aí a juíza permitiu. Eles fizeram busca e apreensão na minha casa, na casa da minha sócia e na minha empresa, e nada também foi encontrado. Tá. Absolutamente nada foi encontrado. Tá. Porque não tem nada. Mas sabe o que eu acho da hora? Você deu as caras em todos os meios, em todas as plataformas, porque assim... E antes de ser ouvido pela polícia, eu fui na internet me defender antes da minha oitiva. você não fugiu, né? Nada. Sim. E é bom isso, porque se você ficar quieto, talvez isso aí poderia manchar a tua imagem pra sempre. Mas você fez de uma forma que talvez te afetou de algumas formas, mas você continua sendo cariane, continua tendo respeito da galera, continua crescendo pra caramba. Exato. Pega um jogador, por exemplo. Tem jogador que às vezes se mete aí nos boatos aí, que você nem sabe se é verdade não, mas já queima o filme do cara. Mas você sente que ainda sofre com isso? Mesmo já tendo provado um monte de coisa e mesmo ninguém tendo provado nada, você sente que isso te prejudicou de alguma forma? Na época me prejudicou demais. Me prejudicou demais. Vamos começar pela empresa. A empresa, no primeiro trimestre, ela perdeu 70% do faturamento. Nossa. Na empresa foi catastrófico. Por quê? Porque as outras param de forma comprar? com que a imprensa expôs foi tão pesado, as manchetes e tudo aquilo foi tão pesado, que os nossos parceiros, os nossos clientes não queriam mais comprar. Tá. Com medo de que essa repercussão negativa Respingasse nelas. respingasse neles. Tá, Então perdeu muito faturamento no primeiro trimestre. tá. E deve ter surgido uma sensação de culpa em você, tipo, com relação aos sócios, né? Putz, os caras relação à minha estão ferrando a empresa por causa do meu canal, sei lá. Porque o que acontece? Se eu não fosse uma figura pública, o que ia acontecer? Ia ter investigação? Claro que ia. A polícia podia cumprir o mandado de busca e apreensão, ia cumprir. Como cumpre, sei lá quantos mandados por dia. Ia recolher todas as evidências, que virasse um processo, mas a indústria ia continuar normalmente. Afinal de contas, ela ia prestar todos os esclarecimentos necessários e ia continuar.
Só que toda a repercussão de imprensa acabou gerando uma série de efeitos colaterais, principalmente na empresa. Tá. Comigo foi muito ruim porque eu perdi muito com essa empresa, né? O valuation dela. E além do valuation, a perda de faturamento e tudo mais. Mas tá voltando. Tá voltando. Tá. Tá voltando. Eu perdi um patrocínio só, Tá. que era de uma empresa que é de uma corretora. Mas Você gasta dinheiro com advogados, com tudo isso para se defender. Então você gasta muito dinheiro com isso. seus filhos devem ter sofrido. Meu filho mais velho nem tanto, mas o meu filho do meio, os molequinhos da escola ficavam perguntando, era tudo fã, os meninos da escola, era tudo fã perguntando o que tinha acontecido com o pai dele. É. Mas aí deixa eu te perguntar, que nem aconteceu com o Pablo Marçal aí recentemente, de uma jornalista lá que falou um monte de coisa e depois ele provou que ela estava mentindo e está processando. Você não pode processar essas mídias que fizeram uma coisa sensacionalista que te prejudicou demais sem ter fundamento nenhum? Ou não dá porque eles têm liberdade para falar isso? Olha, de verdade, quando você passa por tudo que você passou ali, porque no caso do Pablo foi uma jornalista. Aham. Você abria, eram todos os veículos de imprensa. Tá. Todos os veículos de imprensa. Então, quando você passa por isso, sabe a única coisa que você quer? Você só quer mostrar que você tá certo. E segue a que vida. você mostrar que você tá correto. Aham. Só isso. Tá. Eu acho que foi esse o meu papel. E eu tive, pelo menos, a felicidade de, no mês de abril, eu não sei porquê, mas uma repórter do Record começou a ler o meu caso. Falou assim, cara, todo mundo fica falando isso, tudo tal, eu vou estudar o caso do Cariani. E ela pegou meu caso e começou a estudar. Ela olhou e falou assim, peraí, cara, essa empresa fez tudo certo, lançou tudo, fez todo o trabalho, e ninguém falou isso. Que existe um sistema informatizado da Polícia Federal, que existe uma forma com que você reporta a emissão das notas fiscais, que eles fizeram isso, que todas as vendas foram feitas legalmente, que tudo foi feito do procedimento correto, do tal. Ela entrou em contato comigo e falou, olha, Renato, eu estudei aqui o seu caso, eu acho que ninguém até agora, nenhum veículo de comunicação te deu a oportunidade de você dar a sua versão dos fatos, somente no seu canal você deu, e nós aqui no Domingo Espetaculares estamos dispostos a entrar na tua empresa, mostrar a tua empresa de verdade, mostrar teu estoque, os setores, as áreas, e você explicar como é que funciona a venda disso, como é que foi. Bom, tá. E aí o Domingo Espetacular fez uma reportagem, mostrou a minha empresa de verdade, toda a estrutura dela, máquina, equipamento, para mostrar que é uma empresa de verdade. Porque que uma pessoa que não me conhece, ou não conhece a minha empresa, assiste uma reportagem, parece que a gente criou uma empresa para desviar produto químico para bandido. Aí foi lá e mostrou, poxa, uma empresa desde 1981. Que tinha o código em todos os produtos lá, Tem né? lote, fabricação, validade, rastreabilidade em todos os produtos. Que nesse período foram 60 notas emitidas em 10 anos, mas teve 72 mil notas emitidas a mais. Então, ou seja, isso é 0,1% do que a empresa fatura. Tá. Sabe? E de quanto que era essa grana aí que estão acusando? Tipo, 2 milhões de lucro em 10 anos. Ah, pelo amor de Deus, gente! Isso aí não paga nem o teu carro que tá aqui na garagem, meu. Que Pois isso? é. Ó, falando Mas nisso... eu não consigo falar isso pra imprensa. Sabe por quê? Se eu chego, Ah, por mas exemplo, pra imprensa e de pra se TV... pensar, né? Não, mas tudo bem. Mas se eu falar pra imprensa e pra TV, olha, 2 milhões de lucro em 10 anos pra ser dividido com uma sócia, isso jamais um empresário se envolveria nisso. Pra que vai fazer isso, né? Não, mas imagina a mente daquela tiazinha que não me conhece, que tá assistindo a televisão, ela fala, mas não, 2 milhões dá. É muito É dinheiro. muito, ela não sabe quem eu sou, ela não sabe o que representa Depende da 2 milhões pra realidade mim. de cada um, né? Ela não sabe o que representa pra mim 2 milhões. Então ela vai falar assim, não, Uhum. faria. Entende? Até eu, né? Até eu faria.